Hein, Fábio, vamos a mais uma entrevista para o jornal. Vamos sim. E agora a gente vai conversar com a psiquiatra forense, Dr. Guido Palomba, que fala sobre a síndrome de Burnout. Bom dia, Dr. Guido Palomba. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer muito grande falar com vocês e com a rede. Eu tenho muito carinho por vocês. O prazer... Pois não, no que eu posso ser útil? O prazer é nosso, viu, Dr. Guido? Imagina. Dr. Guido, o que é a síndrome de Burnout? Olha, para falar em uma palavra simples, para que todos possam entender, é estresse. É um estresse daqueles que chegam a prejudicar o indivíduo no sentido do humor, no sentido da produção daquilo que ele faz, e é vamos colocar assim, é um desgaste muito grande devido à atividade que ele está praticando. Doutor Guido, bom dia. Quem fala é Lilian. Durante a pandemia, com certeza, o estresse cresceu assim altamente devido ao isolamento social e à nova realidade das pessoas naquele momento. Essa síndrome, ela teve um aumento muito grande, a procura por ajuda aumentou nesse período? Sim. Olha, eu acho que 2 pontos básicos, tanto para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, e até as pessoas que trabalham no hospital, na limpeza, etc., aumentou muito, porque é um estresse extremamente elevado, uma carga de vivência dolorosa muito grande. Só as pessoas que estão nessa linha de frente que entendem o quanto é difícil. É difícil em todos os sentidos, não só por lidar com pacientes em estado grave de uma doença que ainda não se conhece tudo, que ainda não se domina e que mata para valer. Não somente isso, que já é extremamente estressante. Essas pessoas que estão na linha de frente, elas precisam voltar para casa, elas têm família. Então, o medo em contaminar a família, os parentes, as pessoas queridas é muito grande e assim vai aumentando o estresse. Estresse quer dizer esticado. É como se nós pegássemos um elástico e esticássemos e chega uma hora que ele quebra. Então, nas pessoas que trabalham na linha de frente é extremamente estressante, extremamente, a ponto de chamarem essas pessoas de heróis. Não somos heróis. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. O que nós precisamos são de condições melhores para poder atuar. Isso por um lado. Agora, pelo lado das pessoas que não trabalham, que estão em casa, mesmo se cuidando, etc., também é muito estressante, porque parece que, como se fosse da noite do nada, cai uma pandemia, né, no mundo todo, planetária, e pega todo mundo de surpresa. Há poucos meses, todos nós íamos a restaurante, a cinema, teatro, a passear, tomar uma cerveja no bar da esquina, etc. Isso acabou de uma hora para outra. Então mudou muitas perspectivas de vida, fora o problema do desemprego, da falta de dinheiro, etc. Então tudo isso é extremamente estressante e leva a essa síndrome da qual nós estamos conversando. E, doutor, como é que a gente poderia, então, diferenciar essa síndrome de Burnout com a depressão, ansiedade, que são sentimentos e muitos sintomas parecidos, né? Qual que é essa diferenciação para o telespectador que está nos assistindo para saber se, de repente, está acontecendo isso com ele e ele desconhece? Olha, a síndrome, ela tem alguns sinais e sintomas. Tá certo? É um quadro clínico composto de algumas manifestações, não somente
psíquicas, como também manifestações físicas. Por exemplo, a depressão, o desânimo, isto acontece na síndrome. Não há dúvida nenhuma, a pessoa fica de fato muito deprimida, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade, às vezes até de se levantar da cama. Então é uma síndrome que pega forte e são sinais e sintomas clínicos. Outros problemas, como por exemplo, pode ter a diminuição, às vezes, do apetite, da libido, dores pelo corpo, canseira fácil, canseira física. Então, é um conjunto de sinais e sintomas que mostram que o corpo o corpo e o psiquismo, ambos estão, de fato, muito cansados. Então, essa é a síndrome de Burnout. Doutor Fábio, também, doutor Guido, né? Olhei para o Fábio aqui, meu companheiro, acabei confundindo o senhor. Como é que é feito o diagnóstico dessa doença, né? Quais os tratamentos que é indicado para isso? O diagnóstico é eminentemente clínico. O médico conversando, fazendo uma boa anamnese, diante da situação que o indivíduo está vivendo. Porque o fator estressante, ele é externo ao indivíduo. Por exemplo, as pessoas que estão confinadas e não aguentam podem ter a síndrome. As pessoas que estão na linha de frente trabalhando podem ter a síndrome. Mas isto é um exame que o médico ou o psicólogo vão analisar diante das circunstâncias, dos sinais e sintomas clínicos e vão chegar à conclusão que esse indivíduo está padecendo desse estresse crônico. Agora, o que fazer quando o elástico está esticado? O que nós precisamos é fazer com que ele desestique. Então, como fazer? Então, nada melhor do que um descanso bem feito, e esse descanso, ele pressupõe atividades prazerosas. Agora, você me pergunta, como ter atividades prazerosas nesse momento tão desagradável de pandemia? É preciso criar. Todos nós temos essa possibilidade de criar atividades prazerosas. Pode ser, por exemplo, andar um pouquinho, claro que com máscara, mantendo uma distância grande, etc. Mas esse andar que eu digo, essa atividade física, mesmo que seja dentro de casa, exercícios físicos em casa, andar em casa é muito importante, porque isso vai fazer com que o corpo funcione, que tenha uma melhor oxigenação, que uma eliminação de toxinas melhor também. Então, isso é muito importante. E atividades, tentar conseguir algo que dê prazer, uma leitura, um filme, andar, eu não sei, cada um tem a sua, mas o caminho é esse. E esse caminho é muito bom e funciona. Então, essa é a minha recomendação. Doutor Guido, muitas pessoas que tiveram doenças, que tiveram como o estopim, o estresse, elas passam por um tratamento, elas tentam mudar os hábitos de vida, como o senhor mesmo colocou, mas se por um lado é difícil, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que o trânsito estressa, que a competição profissional estressa, que o transporte estressa, é muito difícil você conseguir realmente mudar a sua vida. Algumas pessoas conseguem melhor, outras não. Mas depois que a pessoa teve a doença pela primeira vez, é possível essa pessoa ter recaídas? É possível essa pessoa começar a viver fases de 6 meses bem, 6 meses de novo ela está com um problema? É normal isso acontecer? Olha, você faz uma pergunta extremamente importante, não é? Você
mostra que a cidade de São Paulo e muitas outras são cidades estressantes, são cidades poluídas, tanto pelo sonoro, quanto pelo ar, quanto pelo visual, etc. O trânsito que também irrita, etc. Agora, por que algumas pessoas, diante desses estímulos que são para todos, somente algumas pessoas adoecem? Porque essas pessoas que adoecem, elas têm uma potência delas para adoecer. Então, é algo que é pessoal e, felizmente, a grande maioria não tem. A grande maioria vive nessa cidade estressante e não desenvolve nenhuma síndrome psiquiátrica. Agora, algumas desenvolvem. Então, o nosso cuidado é exatamente voltado para essas poucas pessoas que desenvolvem esse quadro depressivo, esse quadro de desânimo, etc., diante de determinadas circunstâncias. Você me pergunta, essas pessoas podem amanhã reincidir? Podem, se elas não tiverem determinados cuidados, determinados comportamentos para evitar que tudo aquilo volte a acontecer. Então, é possível dominar tudo isso? Sim, porque é algo que vem de fora do indivíduo e que, quando toca aquele indivíduo predisposto, então a síndrome se manifesta. Agora, se você não for predisposto a ter essa síndrome, você nunca vai ter, porque você não tem potência para isso. Então, é uma questão de potência e de ato, porque muitas pessoas, por exemplo, que estão na linha de frente, cansadas, que trabalham mais de 12 horas por dia, vivendo com contaminados, com pessoas morrendo, etc., elas não desenvolvem essa síndrome. Porque elas têm uma característica, elas não têm potência para desenvolver esse tipo de manifestação psiquiátrica. Agora, outras, eu não digo que são mais fracas, apenas elas têm potência para isso. Então, o meio em que elas estão é capaz de desenvolver. E há formas de cuidar de tudo isso. Eu volto a insistir, os cuidados com o físico é sumamente importante. E quando eu falo cuidado com o físico, está implícito a alimentação adequada. O sono é muito importante. Eu acho que esses dois fatores, sono e alimentação sadia, e naturalmente evitar o álcool, excesso, não é? E o cigarro também. Então, são já algumas, vamos chamar assim, dicas que fortalecem tanto o físico quanto o psíquico do indivíduo. Bem, doutora, a gente agradece a participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia, doutor. Muito obrigado, um grande abraço a todos. O Jornal da Rede Alesp acabou de falar com o psiquiatra forense, o Dr. Guido Palomba, e ele nos falou sobre a síndrome de Burnout.